que você trabalha num departamento de TI de uma grande empresa de comércio eletrônico e durante uma reunião com a equipe de vendas surge a seguinte questão: como os dados estão sendo usados, né, para tirar relatórios? De que forma eles estão sendo armazenados? E a partir daí um grande problema identificado. A equipe de venda relata que os relatórios estão cada vez mais lentos, cada vez mais demorados. E a equipe, ela percebe então que o banco de dados está mal estruturado, o que dificulta então a obtenção de informações de maneira mais eficiente. Como você, enquanto profissional da tecnologia da informação, né, seja você um cientista de dados, seja você um profissional de ciência da computação, seja você um profissional da engenharia de software, como é que você conseguiria resolver esse problema? Bom, em primeiro lugar, é importante perceber que resolver esse problema é fundamental, né? Porque isso está causando uma lentidão nos acessos. E isso pode impactar negativamente, inclusive, em outras áreas da empresa, como, por exemplo, na parte do comercial, né? No atendimento do cliente, na tomada de decisão por parte da liderança da empresa. Então, uma estrutura de dados bem organizada, ela é fundamental para garantir que as operações comerciais ela possam continuar sem interrupções. Logo, uma solução eficiente pode não apenas melhorar a produtividade, mas também melhorar a experiência do cliente e, consequentemente, a competitividade da empresa, pois a direção, né, os dirigentes, terão acesso aos seus dados de uma maneira mais eficiente, rápida e bem organizada. Como integrante da equipe de TI, a sua responsabilidade seria desenvolver uma solução para enfrentar esse desafio. Bom, isso vai exigir, por exemplo, revisar a estrutura das tabelas, otimizar a organização dos dados e aprimorar as relações entre esses dados. Uma vez que você consegue fazer isso, né, você vai garantir então um acesso mais ágil e eficiente a esses dados que estão armazenados no seu banco de dados. A escolha de ferramenta adequada, por exemplo, o MySQL, o Postgres, né, que são dois tipos de SGBDs, ela também desempenha um papel crucial nessa hora, permitindo que você consiga simular e implementar melhorias que impactarão diretamente o desempenho do sistema final. E parando para refletir um pouco mais sobre essa problemática, é essencial ter em mente que o banco de dados mal organizado representa um dos principais obstáculos a qualquer ambiente de TI. No entanto, uma base sólida de conhecimento sobre banco de dados relacionais vai ser importante para que você consiga ficar apto para identificar esse tipo de falha, propor soluções e, acima de tudo, assegurar que as informações fluam de maneira eficiente. Em última análise, manter os dados organizados é fundamental para o sucesso de qualquer organização contemporânea. E é isso que nós vamos estudar nessa trilha de vídeos. Existem diferentes tipos de bancos de dados. Um dos bancos de dados mais conhecidos atualmente, bastante utilizado, são os bancos de dados relacionais. Para que nós consigamos entender o que é um banco de dados relacional, que é exatamente o conteúdo que nós vamos estudar nessa disciplina e nessa playlist, nós vamos voltar no tempo, lá em 1970, quando um funcionário da IBM, chamado Edgar Cord, ele propôs um modelo matemático chamado modelo relacional. Esse modelo organizava os dados em tabelas, né, ou relações, e permitia a realização de algumas operações através dessas tabelas, né, por meio de uma linguagem conhecida como SQL, que significa Structured Query Language, ou linguagem estruturada de dados. Antes disso, os sistemas de banco de dados existentes, como os bancos de dados hierárquicos, em rede, eles organizavam os dados de forma rígida, imitando, né, bastante a flexibilidade e também limitando bastante a escalabilidade que os bancos de dados tinham. O modelo relacional de Cord ele é um pouco diferente. Ele revolucionou a forma com que os dados eram organizados e acessados, principalmente porque houve a separação entre a forma com que esses dados eram armazenados fisicamente da forma com que esses dados eram armazenados logicamente. Ou seja, uma coisa é a forma com que esses dados estão dispostos lá no HD e são acessados. Uma outra forma é de que maneira esses dados estão armazenados agora através do meu sistema lógico, ou seja, como os dados estão relacionados um ao outro. Então tem uma série de, digamos assim, não vou dizer trapaça, porque soa feio, mas vamos dizer assim, tem uma série de atalhos que o SGBD faz para que você consiga de maneira mais eficiente associar dados que estão em locais diferentes do seu disco, mas que pareçam que esses dados estejam
estão realmente ligados um ao outro. Ou seja, há algumas ligações feitas através do SGBD, que são automaticamente os relacionamentos que nós criamos, que permitem com que você consiga recuperar dados que são associados, que estão relacionados, de maneira muito mais eficiente. Mas isso não se deu do nada. Até que nós tivéssemos, de fato, o modelo relacional e a linguagem SQL popularizados, houve aí uma série de eventos históricos. Vamos começar lá em 70, então, 1970, quando Edgar Code publicou um famoso artigo chamado A Relational Model of Data for Large Shared Data Banks, né? Ou seja, um modelo relacional de dados para dados compartilhados, para bancos de dados compartilhados grandes, né, largos, traduzindo em inglês ficaria grandes, ou seja, para grandes bancos de dados compartilhados. Um modelo relacional de dados para grande banco de dados compartilhados, né? E aí que surgiu, de fato, o conceito de bancos de dados relacionais, tá? Então, esse foi um marco bastante importante. Depois, em 1974, ou seja, 4 anos depois disso, a IBM, né, que é International Business Machines Corporation, IBM, ela começa a desenvolver, então, a linguagem SQL baseada no modelo relacional de COD, tornando essa linguagem um padrão para a interação com bancos de dados relacionais. Só em 1980, ou seja, 10 anos depois do modelo de COD, é que aconteceu, de fato, a comercialização dos bancos de dados relacionais. Empresas como a própria IBM e também a Oracle começaram a lançar as primeiras versões comerciais desse sistema de gerenciamento de bancos de dados relacionais, o SGBD-R. Nós já falamos de SGBD, então perceba que tem um R no final, quer dizer que ele é relacional, tá? É um SGBD, Sistema Gerenciador de Banco de Dados, R, relacional. Como, por exemplo, o Oracle Database ou o IBM DB2. Então, esses foram os precursores na história dos SGBDs, tá? Só 10 anos depois disso, em 1990, que houve de fato uma adoção em massa, né? O aumento do uso de sistemas ERP e CRMs em grandes empresas tornou então o banco de dados relacional uma espinha dorsal da gestão corporativa de dados, né? E mesmo assim, nessa época, havia muitos dados, né, sendo armazenados em arquivos de índices, arquivos indexados. Então, nessa década de 90, né, embora que tenha havido essa adoção em massa de bancos de dados relacionais, ainda existia bastante bancos de dados no formato de arquivo, que não eram nada relacionais, nada organizados comparado a esse novo paradigma. E aí sim, nos anos 2000, é que de fato aconteceu diversos avanços em termos de escalabilidade. Com o próprio crescimento da internet, das grandes aplicações web, surgem necessidades de escalabilidade que impulsionaram o desenvolvimento de bancos de dados distribuídos e usando algumas abordagens híbridas, né, que inclusive combinam modelos relacionais e modelos não relacionais. Então, pessoal, esses marcos históricos, eles destacam a forma com que os bancos de dados evoluíram, né? Vamos falar um pouquinho agora dos conceitos fundamentais de bancos de dados relacionais e quais são aqueles conceitos mais indispensáveis para o gerenciamento eficaz de dados e garantia também da integridade das transações.